Fique em pé, por favor, abra sua Bíblia. Vamos dar continuidade naquele estudo. A graça de Deus nos faz suportar as grandes lutas e passar por elas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Eu já quero louvar a Deus pela sua vida, que está aqui nesta noite. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Coríntios capítulo 15, versículo 10. Amém? Vamos ler só uma voz? 1, 2, 3. Mas pela graça de Deus sou e sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Sente, por favor. Eu quero a sua atenção neste momento. Como eu falei na quarta-feira passada, nós estamos precisando da graça do Senhor mais do que nunca no dia de hoje. E não é a graça salvadora, porque a graça salvadora já se manifestou em nossas vidas, porque nós cremos que Jesus é o Salvador. Mas nós temos esta graça de Deus, a graça do Senhor Jesus, a graça do Espírito Santo, que nos capacita a vencer as lutas, as batalhas, independente de qual seja, física ou espiritual. Só que nos últimos dias que nós estamos vivendo na terra, a nossa luta espiritual tem sido maior do que a física. Por quê? Porque quando a igreja ela tem esta graça manifestada, ela consegue suportar uma enfermidade, ela consegue suportar um desemprego, ela consegue suportar a sua despensa vazia, ela consegue suportar quando a sua conta atrasa porque o seu patrão não pagou no dia certo. E quando nós temos esta graça manifestada em nós, nós descansamos em Deus, porque sabemos que Ele está conosco e vai nos dar vitória. Isto é a graça de Deus. Então, irmão, nós iniciamos aqui, falamos quarta-feira passada, e hoje eu quero dar continuidade em questão de algumas ações da graça capacitadora em nós. Nós temos aqui 4 ações da graça capacitadora em nós. E a primeira delas, que muitos de nós não estamos entendendo esta graça. Por isso que Paulo ele chega a escrever e dizer, foge da aparência do mal. Aí você pode dizer, mas Paulo fugiu cheio da graça. É porque a graça também nos faz entender que precisamos obedecer a palavra de Deus, porque ela vem do Espírito. E a primeira das ações da graça capacitadora em nós nos faz vencer o pecado. Porque muitos têm a graça salvadora, mas infelizmente estão caídos por causa do pecado. E não só o pecado em si praticado externamente, mas aquele que é praticado internamente. E a graça ela nos faz vencer o pecado. A graça nos dá força para dizer não para o pecado. Aleluia, meu Deus. A graça de Deus nos faz isto, dizer não para o pecado.
E hoje nós estamos vivendo, infelizmente, numa situação que muitos estão usando o pecado como desculpa. Ah, eu pequei por causa do fulano. Ah, eu pequei por causa do ciclano. Ah, eu pequei porque não tinha como outra saída de um pecado. E pecado é errar o alvo. E pecado é pecado. Não existe tamanho de pecado. Pecado é pecado. Agora existe a gravidade de alguns pecados. Mas pecado é pecado. Quem adultera e quem mente é pecado. Só que a gravidade do adultério é maior do que a do pecado, mas não deixa de ser pecado. Então muitas pessoas estão cedendo a pequenos que se dizem pecados. E não estão dizendo não para o pecado porque está faltando graça na sua vida. Esta graça capacitadora, esta graça que nos faz dizer não para o pecado. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 12. É um versículo que a gente pode até não ver aparentemente, mas quando nós paramos e examinamos, nós vemos a graça de Deus. Neste versículo 12 de 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 12. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Se você pudesse anotar, marcar, para você meditar, é melhor ainda. 1 Pedro capítulo 5, versículo 12. Quem encontrou aí? Olha só o que Pedro escreve dizendo: ó, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi, abreviando e tertificando, que esta é a verdadeira, que irmãos? Mas por quê? Pode ver que na sua Bíblia deve ter uma vírgula depois do nome de Deus, né? Pedro deu só uma paradinha, e não é um ponto, é só uma paradinha para poder entender. Mas por que Pedro ele testifica, escrevendo em questão, o Silvano, fiel irmão? Por quê? Você pode continuar o resto. Na qual estáis firmes. Esta firmeza vem da onde? Da graça de Deus, irmão. Então o próprio Pedro escreve a respeito de Silvano, testificando dele que a graça de Deus estava sobre Silvano, por isso que ele ainda estava firme. Firme como? Ele disse um não para o pecado. Tudo que o inimigo das nossas almas quer, irmãos, é nos prender